Não pratique jiu-jitsu. Presta atenção aqui. Sério, se você não está pronto para mudar quem você é, por quê? O jiu-jitsu ele não muda só o corpo. Irmão, presta atenção aqui. Ele muda a mente. É por isso que dizem que ele transforma pessoas em monstro. Nesse vídeo aqui eu quero contar para você um pouco sobre a minha experiência no jiu-jitsu. Para quem não sabe, meu nome é Natan, eu já venho da arte em pé, lutei por muito tempo Muay Thai, na trocação ali, e no final do ano passado eu resolvi fazer uma aula teste no jiu-jitsu. Ia fazer uma aula teste, para mim parecia que nada iria mudar. Mas se você chegou nesse vídeo aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e ativa todas as notificações para que o YouTube te recomende mais vídeos como esse aqui. Depois que eu realizei minha primeira aula teste, irmão, eu cheguei em casa, eu fui comentar com a minha esposa, ela perguntou como que foi e tal. Confesso, foi legal. Mas de imediato eu falei pra ela, eu me senti um merda, eu me senti um nada. Como assim, Nathanael? Porque eu criei uma certa expectativa, porque eu vim da luta em pé, eu vim da musculação, faço musculação ali há mais de 5 anos já praticando musculação. Já fui atleta amador de fisiculturismo, já competi na categoria Men's Physique, pra quem não sabe, tá bom? Então, pra mim, eu criei uma grande expectativa, mas não foi no jiu-jitsu, foi em mim. Foi em mim. Porque eu achei que eu ia ser uma coisa, que eu ia ser uma pessoa lá, que eu ia dar o meu máximo, que eu ia mostrar quem eu realmente sou, mas cara, não. Não. Por quê? Porque era algo que era novo pra mim. Algo que era novo pra mim. E por mais que muitas pessoas pensam, até mesmo tem opiniões formadas sobre jiu-jitsu, assim como eu tinha, eu via aquela agarração, eu via a galera rolando no chão, falava, pô, mano, isso não faz sentido, não é pra mim. Eu ficava pensando. Mas o dia que eu fui fazer minha primeira aula, mano, eu saí de lá acabado. Literalmente, eu falei, não, mano, não. Isso daqui me desafiou, eu quero isso aqui pra mim. Falei, não, eu quero isso aqui pra mim. Aí eu comecei a ir no jiu-jitsu, fui gostando e praticando cada vez mais. Mas o porquê? O porquê, se você não tá pronto pra mudar, você não precisa fazer. Porque ele não é só sobre o corpo, ele é sobre a mente. E quem não quer uma mudança de mentalidade não consegue permanecer no jiu-jitsu. E aquele que tá aberto à mudança de mentalidade, irmão, esse cara vira um monstro. Ele vira um monstro. Porque não é só sobre o corpo, não é sobre a mente, como eu disse. Então, se você é uma pessoa que tem uma baixa confiança em si mesmo, se você não tem uma confiança em si próprio, o jiu-jitsu ele transmite essa confiança. Ele traz para você essa confiança. Na onde, Nathanael? Dentro do tatame. E o tatame, ele literalmente revela quem você é. Quem você for dentro do tatame, você vai ser na rua. Ok? Então, quando você começa no jiu-jitsu, você apanha muito. Você apanha demais. Não tem como. Por quê? Porque é uma luta técnica, sabe? Cada movimento é pensado, cada situação é calculada, cada movimento, cada transição, mano, cada passada ali, ela tem que ser pensada. Porque se você não pensar, o adversário ele vai usar isso contra você. Isso se você só consegue essa experiência com o tempo. Com o tempo. E o cara que se mantém no jiu-jitsu, que se mantém focado, ele pega essa experiência, ele começa a acertar as posições, começa a acertar as passadas, as finalização. Cara, esse cara ele começa a entrar no tatame de forma confiante, bem diferente de quando ele iniciou. E quando ele sair do tatame, ele sair da academia de musculação, de jiu-jitsu, quando ele chegar na rua, quando ele chegar no trabalho, ele chegar numa reunião, chegar em casa, ele vai transmitir confiança. Ele vai transmitir confiança, porque lembra que eu falei? Você é na rua o que você é no tatame. Não tem como você desmascarar isso, cara. Não tem como você mascarar isso, na verdade, você querer ser duas pessoas. Então, quando você conquistar essa confiança no tatame, se tornar um monstro de verdade, cara, na rua você vai ser um monstro. Você vai ser um monstro. E cada técnica que você aprende lá, que você treina, que você aprimora, você entende que o básico que funciona, você vai parar de errar no básico na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, no seu relacionamento. Você vai ser um monstro de verdade, cara, nessa área. Pode ter certeza. Outra coisa que o jiu-jitsu traz também, cara, resiliência. Resiliência. Por que, Nathanael, resiliência? Porque quando você inicia, quando você ingressa, lembra que eu falei que você vai apanhar muito, assim como eu apanhei? Cara, eu não tenho vergonha, porque nunca foi só sobre apanhar, mas foi sobre aprender, porque em cada erro eu aprendo, e em cada acerto eu aprendo, mas porém nos erros eu aprendo mais. Por quê? Cada erro ali no jiu-jitsu te causa uma dor. Se você fazer uma transição errada, esse cara te pegar, te estrangular, você vai sentir a dor do estrangulamento. Se ele dar um armlock ali pra torcer seu braço, você vai sentir a dor, o desconforto. E cada dor que você sente ali, cara, você não esquece. Você não esquece e não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Não é assim. Então, dentro disso que você aprende. No meio da pressão, no meio
Na hora que você tá sendo ali amassado, tá apanhando, você aprende a conviver com aquilo e aprender, você se torna uma pessoa resiliente. Então, qualquer paulado ou qualquer palavra que você levar na rua, tanto do seu chefe, quanto do seu sócio, do seu funcionário, ou até mesmo quando a vida te derrubar, quando você está tentando empreender, conquistar um novo negócio, você pode ter certeza que a resiliência que você teve dentro do tatame para aprender, para evoluir dentro do jiu-jitsu, quando você aplicar para o seu negócio, cara, você vai ser um monstro, o seu negócio vai romper os 5, 6, 7 dígitos. Você pode ter certeza que você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua vida. Isso é fato. E isso é fato. Se você já é praticante de jiu-jitsu, você já é atleta, deixa aqui nos comentários, compartilhe com outras pessoas como foi sua experiência, como foi a sua primeira aula, como que aconteceu, se alguém te chamou, como que você saiu, se você apanhou pra caramba assim como eu também. Cara, deixa aqui nos comentários aqui para motivar e para esclarecer também as dúvidas de outras pessoas. Porque aqui a gente aprende junto. É uma troca de ideia esse vídeo. É uma troca de ideia. Eu tô muito confortável em trazer para vocês essas situações. Porque são situações que você aprende no jiu-jitsu, cara, que te tornam um monstro. E desde essas daí, de apanhar, de você ser resiliente, de você entender que o básico funciona, tem coisas simples lá dentro também que vai refletir na sua vida pessoal e profissional. Vou dar um exemplo de coisas que aparentemente é simples, mas não são. Mas não são. Quando você vai cumprimentar, quando você entra no tatame, tem uma certa hierarquia por grau de faixa. Você tem que começar do mais graduado, do mestre, do professor, faixa preta, até o faixa branco menos graduado. Você tem que cumprimentar ali, tem uma hierarquia para você seguir. Quando você vai sair do tatame, exemplo, para buscar uma água. Você vai entrar no tatame, você tira o chinelo. Vai sair do tatame, cumprimenta o tatame, tanto para entrar quanto para sair, cumprimentar o tatame. Isso mesmo, você cumprimenta tanto para entrar quanto para sair. Para você sair, você coloca o chinelo, toma água, volta, tira o chinelo e entra. Você não vai pisar de chinelo. Você não vai pisar de chinelo, entende? Então, o que acontece dentro disso? Quando você entende que esses pequenos detalhes fazem total diferença ali dentro, e que é sinônimo de respeito, dentro da sua casa, você não vai mais deixar copo vazio espalhado, não vai deixar a garrafa vazia, você vai levantar, você vai arrumar sua cama, você vai passar a cumprimentar seus colegas de trabalho, não importa se é o patrão, se é o CEO, se é o gerente, se é a faxineira que está fazendo diária ali, não importa quem seja, você vai cumprimentar, você vai demonstrar um ar de respeito. Então, além de você se tornar um cara confiante, além de você tornar um cara resiliente, entender que o básico funciona e funciona muito bem, você vai ser um exemplo de humildade, irmão. Vai ser um exemplo de humildade. Me fala, se o cara que domina essas 3 áreas não é um monstro. Não tem como falar que não, cara. Não tem como falar que não. E o jiu-jitsu te ensina isso quando você tá aberto para aprender. Porque lembra, não é só sobre o corpo, é sobre a mentalidade. E se você não estiver pronto para aprender, aberto para aprender, irmão, não faça. Sinceramente, não é o seu momento ainda. Mas se você realmente quer mudar de fato e ter novos resultados, faça. Eu aconselho demais, mano. Você pode ver que hoje em dia tá em alta, tem muitos empresários fazendo. Você pode ver ali, ó, Thiago Reis, monstro da venda, gerente da Growth Machine, tá fazendo. Thales Gomes, cara, o cara é brabo, tá fazendo. Bruno Perini, nem se fala. E o Caio Carneiro, o cara da venda da alta performance, ele tá fazendo. Ele já tá indo pro meio competitivo já. Recentemente ele foi no europeu, ele venceu uma luta, perdeu a outra, depois ele postou no feed dele lá uma reflexão, cara, muito massa, velho. Muito massa. Digna de respeito, entende? Então como que você não vai passar a admirar um cara desse? Como que não vai transmitir confiança, humildade, respeito, resiliente? Perdeu no dia, no outro dia tava treinando. Cara, além também da disciplina. Se você quer evoluir no jiu-jitsu, leva tempo, mano. Leva tempo. Você começa na faixa branca, cansa o 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, até você passar para faixa azul. Aí são 1 ano. Depois mais 2 anos de faixa azul para outra faixa. Então você tem que ser constante e tem que ter disciplina. Porque não adianta você não aparecer nos treinos. Você tem que aparecer e você não pode desistir. Você tem que ser constante. E é a constância, cara, que muda o jogo. Porque a maioria dos faixa preta que eu conheço são pessoas que foram constantes e não desistiu. Eu vejo diversas pessoas que hoje tá, tipo, 4 anos na mesma faixa. Por quê? Ela vai um tempo, para. Não é constante. Mas quando você entende que a constância, ela vale mais que a intensidade, irmão, cara, você vira um monstro, velho. Você vira um monstro. Quantas empresas começou com tudo aí em 1 ano e parou? Quantas startups? Quantas pessoas começou a vender online, fez o primeiro faturamento 1 mês, 2 meses, ali 3 meses, 4 meses, parou, entendeu? E aquele cara que veio galgando ali, ó, devagarzinho, foi constante, e hoje tá com uma empresa ali, ó, que tem um valuation de milhões, entendeu? Que hoje faz milhão por mês ali, ó, dentro do digital.
faz 6 dígitos, 5 dígitos por dia. Eu conheço muitas pessoas assim, mano. E essa disciplina o tatame te traz, irmão. O jiu-jitsu te traz. Então, se você tá aberto, irmão, faça. Faça que o jiu-jitsu, de fato, vai te tornar um monstro, mano. Um monstro. Quando eu falo monstro, eu não falo como posso dizer, uma expressão ruim, como algo ruim. Eu falo que você vai ser o brabo, mano. Você vai ser monstro, você vai ser desenrolado. Você vai ter resultado em todas as áreas da sua vida. E isso você vai aprender dentro do tatame. Muita coisa você vai aprender lá, às vezes, uma troca de ideia com o mestre que você não aprende dentro de casa, mano. É duro isso que eu tô falando, mas você vai aprender. Você vai aprender. Entendeu? Você tem que ser brabo pra começar, mano. Mas tem que ser monstro pra continuar. Você tem que se tornar, cara, obcecado pelo processo, sabe? Ser resiliente, mano. Ser resiliente. Começa com um objetivo também. Um exemplo, se você quer começar para defesa pessoal, beleza. Ah, Nathanael, eu quero aprender defesa pessoal, legal. Quero aprender treinamento, legal. Quero deixar todo o meu dia ruim, cara, cabeça milhão, trabalho, correria, eu quero descarregar no tatame. Irmão, você vai sair de lá leve, leve, saca? Leve, mano, leve, leve. Entendeu? Mas se você quer competir, coloca a meta, mano. Eu anuncio aqui pra vocês que agora, dia 25 de janeiro, é minha primeira luta no amador ali no jiu-jitsu. Eu sempre gostei dessa parada de competição, fazer uma luta casada. E se esse vídeo aqui chegar a 50 likes, você deixar aqui no comentário embaixo do vídeo. Nathanael, traz o vídeo. Nathanael, grava. Deixa 50 likes aí, que eu vou gravar um vlogzão o dia da competição, vou gravar a luta, vou postar aqui no canal pra vocês entenderem melhor como que funciona essa parada, que eu curto, mano, a alta performance. Eu gosto, mano, eu gosto disso, entendeu? De se desafiar, se pôr à prova tudo que eu aprendi. Mano, isso pra mim é gratificante, sabe? Isso exala uma confiança absurda, mano. Uma resiliência, uma disciplina, mano. Humildade pra aprender, pra apanhar, pra evoluir, pra ser constante na parada, mano. Porque tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui, eu aplico na minha vida fora do tatame. Entendeu? E é isso que me traz, mano, resultados que eu tô tendo hoje. Sabe? Então, não deixe de se inscrever também, deixar o seu like aqui, ativa todas as notificações. Espero que esse conteúdo, de alguma forma, tenha te ajudado, esclarecido alguma dúvida que você tenha sobre o jiu-jitsu e entender melhor como que funciona essa arte suave, que de suave não tem nada, saca? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.